A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Pastor Antônio Ronaldo aqui. Dei uma sumidinha, mas devagarzinho a gente volta, certo? Aconteceu um pequeno acidente comigo, mas isso aqui é coisa relevante da parte de Deus. Meus queridos, você que vai chegando aqui, que não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixa o seu like. Bora falar aqui. 3 atitudes que vai mudar a tua vida espiritual. Não só a tua vida espiritual, mas toda a tua vida, seja ela espiritual, financeira, sentimental. Se você colocar isso aqui em prática, a sua probabilidade de vencer será incrível. Então vamos lá, as 3 coisas. Primeira coisa que você vai precisar ter, uma coisinha chamada força. Segunda coisa que você vai precisar, coragem. Terceira coisa que você vai precisar, ação. Então, se você trabalhar nesse tripé, força, coragem e ação, você vai chegar longe. Primeira coisa, força. Você tem que ter força de vontade, força para vencer, porque toda vez que você se dispor a lutar, toda vez que você se dispor a sonhar, toda vez que você se dispor a fazer alguma coisa, vão se levantar situações e pessoas contra a tua vida para poder barrar aquilo que Deus tem sobre você. Toda vez que você colocar algo no seu coração, vai ter um empecilho de impedimento para que você não consiga alcançar as suas metas, os seus objetivos. Isso é normal. O inimigo ele é especialista em querer fazer você parar, em querer fazer você desistir. Mas a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O inimigo ele tenta trabalhar sobre a mim e sobre a tua vida exatamente porque ele sabe o tamanho da obra que Deus tem. Ele sabe o tamanho daquilo que Deus quer fazer, tanto na minha e na tua vida. Então, quando eu tenho força, eu tenho a bagagem necessária para ir para cima, para lutar, para não desistir, para continuar lutando pelos meus ideais, para continuar lutando pelo aquilo que eu acredito, para continuar lutando por aquilo aonde eu quero chegar. Então, primeira coisa, meu querido, minha querida, você tem que ter força. Segunda coisa, você tem que ter coragem. Não adianta ter força e não ter coragem, assim como não adianta ter coragem e não ter força. Os dois têm que andar juntos. Se você tem força e você tem coragem, aí o negócio anda. O corajoso é aquele que mesmo no meio da dificuldade, ele vai para cima. O corajoso é aquele que ele não vê a batalha, ele vê a vitória depois da batalha. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Davi era o quê? Pequeno. Davi era jovem, mas quando ele viu aquele gigante Golias, ele teve uma coragem que no meio do exército de Saul ninguém tinha. Até os irmãos dele, que era fortão, bonito, estavam com medo de Golias. Quando Davi vê aquele gigante Golias afrontando o povo de Israel, ele vai falar assim: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a coragem que esse rapaz tinha. Eu quero lhe lembrar que a Bíblia vai dizer que quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, viu o urso, ele matava o urso, viu o leão, ele matava o leão. Porque quando se fala de força e quando se fala de coragem, isso não quer saber de idade, não quer saber de tamanho, não. É coisa que Deus dá pra gente e que a gente tem que saber administrar. Porque quem tem força e quem tem coragem chega a lugares que ninguém nunca chegou. Você pode ver que uma pessoa que começa um projeto e para no meio, ele nunca vence. Uma pessoa que começa um trabalho e para no meio, ele nunca vence. Uma pessoa que tem medo de encarar coisa nova, com medo do que vai enfrentar, é uma pessoa que dificilmente vai vencer na vida, porque a vida requer primeiro esses 2 atributos. Primeiro, você tem que ter força, e segundo, você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar as adversidades, coragem para enfrentar as afrontas, coragem para enfrentar opiniões negativas que vão vir sobre a tua vida, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. Então, quando você tem força e quando você tem coragem, a probabilidade de você vencer se torna muito maior. Então, meu querido, então minha querida, tenha força e tenha coragem, porque Deus é contigo e se cumpre a palavra de Deus que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eu posso me calar quando eu tenho a firmeza, quando eu tenho a certeza que eu tenho força e que eu tenho coragem e que eu tenho fé para acreditar que Deus ele vai trabalhar na minha vida. Isso é uma coisa muito importante. Agora vamos lá, você precisa ter força, você precisa ter coragem. Terceira e última coisa, isso aqui vai chapar a tua vida para você conquistar os teus objetivos. Você precisa ter ação. Quem tem uma ação, a probabilidade de vencer é quase de 100%.
porque ele vai para cima do objetivo que ele traçou. Exemplo, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele propôs no seu coração conhecer, ele queria só ver quem era Jesus. Ele era chefe dos publicanos, ele era rico, ele tinha dinheiro, mas ele queria conhecer esse Jesus. Então o que ele teve? Ele teve força de se levantar e ir atrás. Ele teve coragem porque ele era pequeno e ele viu uma grande multidão, mas ele também teve ação. A Bíblia diz que ele vai correr na frente, vai subir no pé de uma figueira brava e vai esperar Jesus passar por ali, porque ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. Ele foi estratégico. A ação dele conduziu ele para uma estratégia maior. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou debaixo daquela figueira, Jesus para. E quando Jesus para, algo sempre acontece. Jesus vai parar, Jesus vai olhar para cima e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora presta atenção nisso aqui. A Bíblia não vai nos dizer que Jesus sabia o nome de Zaqueu. A Bíblia não vai nos dizer que ele e Zaqueu tiveram um diálogo, mas a Bíblia vai me dizer que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Então a bênção que Deus tem para mim, a bênção que Deus tem para você, Deus vai me chamar, Deus vai te chamar é pelo nome. Ninguém vai tomar aquilo que é teu, ninguém vai roubar a bênção que já é tua, ninguém vai roubar aquele lugar que já é teu por direito. A questão é que se você falhar na fé, se você não tiver fé, se você começar a falhar demais, você volta lá pro rabo da fila da bênção. Mas o que é teu, está guardado. Então eu costumo dizer uma coisa: o único ou a única que pode impedir as bênçãos do Senhor chegar na nossa vida somos nós mesmos. Quando a gente não medita, quando a gente não bota fé no profeta, quando a gente não bota fé na palavra, quando a gente diz que aquela palavra não é pra gente, porque o ser humano tem essa, ele só recebe a palavra que faz bem pro seu coração. Aquilo que cutuca, aquilo que afronta, ele fala: não é pra mim, é pro vizinho, é pra vizinha, é pro irmão que não veio. Ora, aprendamos uma coisa: se eu estou no culto e Deus começa a usar o homem ou a mulher de Deus para exortar, é para mim que estou ali naquele lugar, não é para fulano, não é para ciclano. Então pega a visão. Se você tivesse esse tripé aqui, esse tripé que é força, coragem e ação, ninguém vai te segurar, ninguém vai segurar o que Deus tem na tua vida. Grandes são os projetos de Deus para você, meu querido. Grandes são os projetos de Deus para a tua vida. Mas uma coisa eu tenho que te falar: nós temos que estar preparados. Você lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia vai dizer que eram 10 virgens. Há uma diferença. A diferença estava que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Aquelas que eram loucas, que não tinham uma noção do que fazer, a Bíblia diz que elas não prepararam um azeite reserva. Já as prudentes, calculando que talvez o noivo pudesse tardar em chegar, pegaram e guardaram um azeite reserva. A Bíblia diz que tardando o noivo, elas dormiram. E quando elas dormiram, esse sono permeituou até perto de meia-noite. Quando deu ali meia-noite, lá veio o noivo, ouviu-se o clamor, lá e veio o noivo. Sai ao encontro. Mas como que as loucas iam sair ao encontro do noivo se as lamparinas delas estavam apagadas? O único recurso delas foi pedir azeite para as prudentes. Só que as prudentes falaram: não, porque se a gente der para vocês vai faltar para nós. Agora vão lá e compre de quem está vendendo. E qual a opção de quem não tinha azeite reserva? Tiveram que correr atrás, tiveram que dar seus pulos e ir comprar o azeite. Só que tem um porém: quando você não se planeja antes, a probabilidade de dar certo é muito pequena. Quando aquelas mulheres foram que compraram o azeite, que voltaram, o noivo já tinha sido recepcionado pelas 5 virgens, já tinha entrado para dentro da casa e já tinha fechado a porta para as bodas do cordeiro. Quando as outras chegaram, começaram a bater na porta dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor falou assim: eu não vos conheço. Deus não conhece aquele que não guarda princípio. Deus não conhece aquele que leva as coisas de qualquer maneira. Deus não conhece aquele que não se dedica na obra. Deus não conhece aquele que não lê Bíblia. Deus não reconhece aquele que não jejua, aquele que não ora, aquele que não faz o que tem que ser feito para poder acontecer. A Bíblia diz sim, lá em Lucas 1,37,
porque para Deus nada é impossível. Mas tem um versículo na Bíblia que eu acho lindo e que eu preciso dividir com você. É aquele versículo que diz assim: tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. E a gente aprende fazendo uma pequena exegese do texto que antes de ser ligado no céu tem que ser ligado na terra. Antes de ser desligado no céu tem que ser desligado na terra. Então começa aqui, eu começo a orar aqui e Deus operará. Eu começo a fazer aqui e Deus opera lá. Você começa a buscar aqui e Deus começa a operar lá de cima. Amém? Que Deus abençoe, repasse essa mensagem para mais gente e até a próxima em nome de Jesus.